Então hoje a gente queria conversar sobre um tema um pouquinho diferente. E aí a gente vai lembrar de uma passagem que é a parábola dos talentos. E não sei se todos conhecem a parábola dos talentos. Ela fala de um senhor que havia dado alguns talentos, para diferentes servos, para que eles administrassem esses talentos. Então havia um que havia recebido 5, outro 2 e outro 1 talento. O dos 5 talentos ele multiplicou, e foi agraciado então com elogios do seu senhor, que o passou à direita. O de 2 a mesma coisa. Mas o de 1 talento, ele enterrou aquele talento. E aí ele devolveu intacto ao Senhor, que pediu que ele administrasse. A gente sempre faz análise, mas daí eu tenho uma pergunta. Qual que foi o motivo desse de 1 talento ter enterrado? Qual foi o motivo? Ele argumentou. Alguém lembra? Por que ele enterra aquele talento? Eu sei que ele ceifa onde não plantou e colhe. Isso. Ele estava com medo, Estava com medo. E aí esse medo fez com que ele enterrasse aquele talento. É interessante pensar que eu estava, com medo. Ele enterrou por medo, por receio. E a gente quer fazer uma fala até, talvez, possivelmente tentando fazer mais breve do que o habitual, mas desse tema que tem nos feito pensar, que é a questão do medo. E aí sobre um parênteses do motivo, essa questão de forma particular, só esse parênteses, por que falar do medo, Isso foi uma questão muito particular. A gente fala muitas vezes, escolhe temas de coisas que nós estamos pensando, passando. E eu particularmente, eu me dei conta de uma coisa, que antigamente eu dizia que eu não tinha medo da morte, do desencarne. Morrer porque eu sabia, eu tenho conhecimento espírita, sei como é, eu não tenho medo de morrer, é uma passagem, intelectualmente ou racionalmente estava tudo certo. Mas aí recentemente eu descobri que eu morro de medo de morrer, eu tenho medo de morrer, está intrincado lá, e que era um engano meu, de algum modo, de não reconhecer esse outro lado, que sim, talvez exista um lado que realmente não tenha medo, mas existe um lado que tem um grande medo de morrer, de perecer, de perder o controle das coisas. E isso faz com que ao menos a gente tenha uma outra perspectiva da vida. E diante disso, passei a me dar conta que eu tenho vários outros medos, que eu sou muito menos corajoso daquilo que eu imaginava. E percebi também, e é uma constatação, não quer dizer que seja uma verdade, que é uma constatação a partir de uma visão individual, que as pessoas têm muito medo. Que o mundo está cheio de medrosos. E as pessoas têm medo de tudo, mesmo que não apareça, mesmo que ali não. Porque o medo, e aí estudando um pouco, é algo que ele está intrincado nos refolhos do nosso ser muitas vezes. Ele às vezes não é uma coisa aparente, mas ele está lá. E ele nos impede de realizar uma vida plena, uma vida de valor, porque o medo ele impede, ou ele dificulta, ou ele tranca a ação. Que é o caso desse servo, que ficou imobilizado diante de ação, diante do risco também, mas de fazer algo, de tentar, de colocar aquele talento. E aí a gente interpreta sempre esse talento
como esses dons, né, de colocar esses dons na perspectiva talvez de errar. E aí ele prefere enterrar e esperar. E aí eu pergunto, a gente não faz isso tantas vezes? Será que a gente colocar na nossa vida, será que não tem tantas vezes que a gente trancou, que a gente paralisou, que a gente não tomou uma atitude, que a gente não fez algo por medo? E é engraçado, tem uma passagem que eu gosto muito, que está, vez e outra eu leio essa passagem, me lembro dela. É uma passagem que está no livro Os Mensageiros. E ele diz o seguinte: grandes instrutores, ou seja, espíritos que têm um certo grau de elevação, nos fluidos da carne, ou seja, quando reencarnam, amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, né? E que ao invés desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Grandes instrutores amedrontam-se e recolhem-se, né? Vão para o seu cantinho, de forma indevida, claro, e guardam as concepções que lhe é próprio. No Espiritismo a gente vê isso. Tenho certeza que quem está mais tempo vai passar, né, um monte de fisionomia na mente de pessoas que fazem isso. Por quê? Porque a vida, ela é de atritos, de dificuldades. E o medo, diz a Joana de Ângeles, depois a gente vai trazer um pouco desse livro, o medo é a ilusão de que as coisas são fáceis. Esse é um dos casos, né? Uma das explicações para o medo é uma ilusão, né? Tem de vários sentidos, mas uma delas é de que as coisas sejam fáceis. E aí a gente vê que as pessoas passam e nós não somos perfeitos. Por exemplo, numa casa espírita nós estamos aqui em luta, em dificuldade, nós carregamos personalidades, pontos de vista, né? E aí quando a gente se encosta, sai faísca às vezes também, nos trabalhos e tudo mais. E a gente vê as pessoas então se amedrontam diante disso, em vez de ir lá, né? Em vez de levantar a cabeça, seguir em frente, tocar, chorar, que seja, que chorar é bom também, né? E não, a pessoa se recolhe no seu cantinho, ou busca outro lugar, ou às vezes, né, fica lá na sua casinha e pronto, né? Sem julgamentos de perspectiva, mas a gente vê isso, esses recolhimentos das pessoas na sua concepção que é própria. Sim, né? As pessoas que a gente tem que lidar não são fáceis, e isso é parte da experiência. O medo, ele é o oposto de uma virtude, que é a coragem. A coragem, ela sempre é um ápice. Isso a gente vai ver no livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e um dos capítulos vai ser da coragem. A coragem sempre pensa que ela é um ápice, né? Como numa montanha que a gente está escalando. As virtudes elas sempre são um ápice. E entre os dois lados normalmente existem os vales, onde que seriam aquilo que é oposto, o contrário, o distante da virtude. Então, quando a gente fala em coragem, ela está ladeada pelo medo, por esse receio, por esse amedrontamento, e do outro lado, temeridade. A palavra temeridade, né, uma atitude temerosa, por exemplo, às vezes ela engana, que não é uma pessoa que tem medo, né? É uma pessoa que uma pessoa temerosa é uma pessoa que se coloca em risco, que é diferente, entende? Então, não ter medo não significa, por exemplo, colocar a sua vida em risco, né? Na verdade, quando a gente vai ver, a gente vai analisar, todos nós estamos em risco. Nós estamos em risco. Se alguém quiser saber o risco probabilístico de morrer, né, o ano que vem, por exemplo, é só pegar, o IBGE traz uma tabela de mortalidade que te diz quantas pessoas de cada faixa etária até os 90 anos morrem
a cada 1000 indivíduos daquela faixa etária. Então, né, por exemplo, eu lembro uma que de 0 a 1 ano, né, uma faixa etária em que tem um nível maior de mortalidade, depois baixa bastante, de 0 a 1 ano, 12 a cada 1000 crianças morrem. É uma média. Então, nós todos estamos em risco, certamente. Mas quando a pessoa se coloca numa situação temerosa, né, ela pode comprometer gravemente a sua vida. Isso não é coragem. Tá? Mas existe então essa relação do medo e da coragem. Se a gente quer um exemplo bem interessante, né, a gente gosta, né, que seria legal dar, é o caso de Joana d'Arc. Né? A Joana d'Arc, ao ver-se diante da fronteira, ela pediu força, né, a esses espíritos, essas entidades do bem que a rodeavam, para que ela não demonstrasse medo caminhando para morrer queimada. Então ela pediu força para que ela não demonstrasse medo, porque ela tinha fé, só que ela era uma menina e naturalmente o medo surge em seu coração, né, naquele momento. Então ela foi em direção ao testemunho, né, da sua alma, porque ela sabia que ela precisava passar por isso, ela tinha aquela fé, mas aquele medo ele surgiu, ela pede essa força e a coragem e ela enfrenta, encara esse medo. Só um fato, né, o medo, ele é uma das emoções básicas. Por que a gente tem medo? A gente tem medo como um recurso do nosso instinto também. Só que agora o problema que a gente está tentando trazer é que a gente amplia essas circunstâncias de medo da vida. Então o medo é esse recurso instintivo diante de um risco que faz com que a gente tome uma atitude. Então sobe a adrenalina, a gente pode fugir ou pode enfrentar daqui a pouco aquela situação, né? Então tem um aspecto primitivo, né, que está nos animais, é uma das emoções básicas. Mas aqui então a gente vê, como seres racionais que a gente é, esse enfrentamento do medo. E aí só para contar um pouco mais do caso, porque a Joana d'Arc, ela foi interrogada por, né, pela igreja na época, né, pelo bispo, por vários sacerdotes lá, enfim, várias pessoas fizeram várias interrogações, porque ela dizia que ela era acompanhada por espíritos, né, não exatamente nessa palavra de espíritos, e eles acreditavam, colocavam como havia sido feito com Jesus, né, que na verdade era o demônio, novamente. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus, né, disse que profeta não existe profeta em seu próprio lar, em sua própria terra, né? Amélia Rodrigues, ela conta o caso, né, que a gente tem lá nos evangelhos, quando Jesus em Nazaré, ele foi na sinagoga e lá ele se anunciou, né, na sua casa natal, lendo um texto que a gente não lembra de cor, né, mas lendo um texto que falava a respeito da vinda do Cristo, enfim, ele lê e ele diz: agora diante de vós está sendo anunciada essas palavras. E aquilo era algo fantástico, se fosse acreditado, mas as pessoas não perceberam que elas estavam à frente do Messias, porque Jesus, e a gente muitas vezes comenta aqui para alguns que não sabem, né, Jesus, o nome é Salvador, ele era o Salvador, aquele que era esperado. Cristo significa Messias, o ungido, o aguardado, o esperado, né? Por isso Cristo é a tradução de Messias para o grego. E havia na tradição judaica da época a expectativa de vários profetas que haviam anunciado da chegada da vinda do Messias, que ia salvar o povo. Jesus, o Salvador, né? Que ia salvar o povo. E ele diz: estão aqui anunciadas as palavras. Aqui era ele lá. E aí eles começam o burburinho lá, e um diz: mas esse aí não é o tal filho do José, o carpinteiro? Como hoje nós faríamos também. E aí eles começam, né, a questionar Jesus, a não permitir que ele falasse, e levam Jesus para um precipício que existe ainda hoje em Israel. As pessoas vão lá nesse monte, que não recordamos o nome exato, mas vão lá naquele monte, que é um monte onde que Jesus ia ser jogado no precipício.
E aí a Amélia Rodrigues diz que Jesus na sua nobreza, né? O bonito é ler aquele texto, mas é o que se encontra também no Evangelho, um pouquinho mais resumido, né? Ele olha, né? Aquele magnetismo paralisa todos. Ele olha aquelas pessoas todas, né? E ele pega e vai embora. E segue em direção a Cafarnaum. E é interessante, tem várias situações como Jesus era imperturbável, né? Claro, ele é perfeito moralmente, o homem mais evoluído, né? O espírito mais evoluído que habitou a terra, como ele é imperturbável, né? E como ele não se amedrontava, como não se, né? Não tinha medo das circunstâncias como sendo naturais. Então lá diante daquilo, ele sabe que ele sabia que não era a sua hora. Ele vai, passa pelo povo e vai embora. Mas nós temos aqui então o caso da Joana d'Arc, que aqueles que estavam a interrogando, né, eles, né, faziam várias perguntas. E é muito bonita a história, porque uma das perguntas mais famosas é que um lhe diz o seguinte, né, ele pergunta o seguinte: se os santos, quando apareciam para ela, né, chamavam de santos, enfim, ou nós sabemos os espíritos, né, se os santos estavam nus, se apareceu um peladão, né, enfim, qual que é? E aí ela pergunta, uma menina, né, de forma irretocável: acaso achais que Deus não tem como vesti-los? Né? Ela, né, tinha a questão, né, tentando culpá-la do crime de magia, perguntava se na conquista das suas vitórias, né, nas vitórias nas lutas e tal, ela defendia o seu estandarte ou se era o estandarte que a defendia. E ela responde: fosse o estandarte ou de Joana a vitória, tudo pertencia a Deus. Né? Então ela se exime das vitórias, da libertação da França, então das vitórias na França, ela se exime dizendo que pertence a Deus. E eles insistiam, né? E ela diz em Deus e em nada mais, né? Sempre voltando a Deus. E como foi feito com Jesus, eles faziam aquelas perguntas capciosas, sabe? Aquelas perguntas que, se tu responde de um jeito, né, não, tu tem um problema. Se tu responde do outro, também não dá, né? Como quando pediram para Jesus sobre os impostos, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então tem essas perguntas capciosas. E aí eles fizeram, os inquisidores, uma pergunta que parecia irrespondível: acreditais estar na graça de Deus? Porque era difícil, porque se a resposta for afirmativa, é presunção. Se a resposta for negativa, era reconhecer estar em pecado. E aí ela responde: se não estou com ele, se não estou, que ele me faça estar, e se estou, que ele nela me conserve. Né? Porque ela era amparada espiritualmente. E muitos daqueles inquisidores perceberam isso. Aquelas respostas irretocáveis. Né? Então, Joana, ela morreu na fogueira como heroína da França depois, né? Reconhecida, e a gente sabe, de acordo com a psicografia de Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, que Joana de Ângeles teria sido a última reencarnação na Terra de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, que traiu Jesus, então teria né, conseguido nessa última reencarnação retornar ao colégio apostólico de Jesus, né? Depois de outras também, certamente, mas essa teria sido a última reencarnação dele. E o medo, então, mais algumas considerações assim, falando mais rapidamente, só contar mais uma história e daí finalizar aqui com alguns relatos, né, de como a gente vence esses medos, tá? O medo é engraçado que tem um livro aqui, Nosso Lar, e ele conta do caso de medo, né? E ele vai contar lá no capítulo 42
sobre a situação depois do início da Segunda Guerra, que as pessoas, os espíritos desencarnados estavam apavorados. Eles se reuniram lá, né? Teve uma hora ali que ele conta no capítulo anterior, eles começaram a se reunir porque existe um local que é o prédio, o edifício da governadoria, e eles começaram a se reunir lá, né? Que nem o povo aqui, né? Quando a gente está empavoroso, a gente vai para a rua, e se reuniram lá, e daí o governador fala uma frase, daí eles se acalmam e seguem para suas casas, para suas, né, atividades, mas acontece. A gente não se dá conta às vezes quando a gente está lendo. E aí ele vai falar sobre exercícios adequados contra o medo. E o André Luiz, né, que é contra o medo, né, e a enfermeira, né, que é amiga do André Luiz, diz como não, né, e vai dizer que classifica o medo como um dos piores inimigos da criatura. Então lá no nosso lar, os espíritos desencarnados estavam lá apavorados, amedrontados com a situação que vai ser, como que vai ser, né, e sofriam como nós sofremos aqui. E para a gente acabar, pensar um pouco, né, a questão que a gente quer trazer é o seguinte: quais são os nossos medos? Né? Será que a gente não tem medo? Como que a gente vence ele? Tem uma questão aqui importante que é o seguinte: a gente está falando de medo de forma geral, tá? Existem fobias, né, que são medos que às vezes precisam de tratamento e em alguns casos até remédio, que não é o caso que a gente quer tratar agora. A Joana Mirante vai falar de medos e de fobias, tem esse livro muito bacana que é Conflitos Existenciais, que ela vai falar de vários conflitos existenciais. Ela vai falar de 17 conflitos, 2 deles é medo e fobia. Aí tem fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa. Cada capítulo ela fala das causas, dos comportamentos e da terapia, né? Tem todos os... E como que a gente vence o medo? Enfrentando. Em resumo é isso. Tu tem que enfrentar. Tu tem que colocar ele na tua frente, tem que encarar ele. E para enfrentá-lo existe também uma estratégia, que no medo, ao menos a partir das leituras que nós tivemos, é algo que a gente enfrenta através da racionalidade. Que algumas coisas pode talvez colocar mais no nosso coração, né? No medo a gente vai usar a força do raciocínio, porque ele é uma emoção, né, que nos trava. E a gente vai colocar na força, né, vai usar o raciocínio. E a Joana de Ângeles, ela explica o seguinte, é que o medo normalmente é injustificável, seja como for que se expresse. Um dos maiores medos, como a gente falou, é o da morte. E esse medo da morte, ele se repercute em várias outras situações. Medo de perder emprego, medo de ficar pobre, medo de adoecer, medo da velhice, vários outros medos que podem surgir também. E eles são quase como derivações do medo da morte. Então, o medo da morte, ele é algo que está ali, né, mas ele é irracional. Por que ele é irracional? Bom, primeiro que a gente vai morrer. Quando? A gente não sabe. E a gente vê isso, a gente viu agora, infelizmente, um caso de uma médica que, né, morreu com uma bala. Que veio, né, uma bala perdida, entrou na janela e pum, né, uma infelicidade, e morreu. Né? E a Joana de Ângeles fala, tem gente, às vezes tem pacientes, ela diz assim, crianças e jovens saudáveis de um para outro momento são cometidos de enfermidades virulentas e rápidas que lhes ceifam a vida. Enquanto pacientes em deplorável estado orgânico sobrevivem, espiam, decompõem-se quase em vida. Tem gente que, né, tá ali, a gente diz que está à beira do túmulo, a pessoa não morre, não é? Então, normalmente os nossos medos são irracionais, a gente tem vários outros. E aqui a Joana vai falar de diversos: o medo de falar em público, o medo de se aproximar em reuniões sociais, o medo às vezes de falar, né, para alguém que a gente gosta da pessoa, do nosso amor, do nosso sentimento. Então a gente tem vários medos.
E a Joana, ela nos recomenda que a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua reeducação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Então, se a gente está num evento social, a gente tem medo ou tem o receio, será que eu vou falar com tal pessoa? Talvez vou parecer estranho, talvez não sei. Nunca aconteceu isso? Será que será qualquer situação, ou uma situação, uma compra, qualquer coisa, a gente fica, será que eu, daqui a pouco eu vou me entender mal? O que a gente faz? A gente vai lá e faz. A gente pensa, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Qual que é a pior coisa? A pior coisa, talvez, a pessoa não gostar da gente. Será que isso é tão ruim assim? Ou achar nós um pouco esquisito? Ou, medo de falar em público. Hoje tem muitas pessoas têm excelente condição de fazer exposições espíritas, por exemplo, melhores do que as nossas, aqui, muito melhores. E por que não fazer? Tem que fazer, tem que enfrentar, tem que vir com o coração palpitando aqui, respirar 3 vezes fundo e enfrentar, encarar. O terrível medo de amar em face da possibilidade de sofrer-se a indiferença ou o desprezo da pessoa anelada. Quantas pessoas, E aí a Joana diz, pior do que amar e não receber resposta idêntica é o prejuízo de nunca haver amado. E olha que interessante, ela diz, melhor que se haja vivido uma experiência cujos resultados não foram os mais agradáveis, do que permanecer-se na incerteza de como seria tal realização. Então ela diz, a Joana nos diz, nós temos que ir lá enfrentar, nos dá a chance de errar, inclusive, nos perdoar, nos perdoar se a gente errar, aprender com aquela situação. Então a gente pode se colocar, e lembrando que não é atitude de coragem, não é uma atitude de uma atitude temorosa, que é de se colocar numa situação arriscada, esdrúxula ou extremamente extravagante. Não é isso, mas é se colocar naquelas situações que, quando a gente pensa intimamente, racionalmente, a gente vê que não tem razão de ser aquilo, aquela dúvida. Não tem razão de ser de a gente não conversar com alguém, numa situação, de não falar às vezes o que a gente sente, de não nos colocar. Então cabe a nós, se a gente quer, vencer o medo, cantar, Um exemplo, um caso, no nosso caso, só para facilitar falar pessoalmente, não seria o ideal, que a gente evita falar da nossa pessoa, mas o medo de falar em público não nos é o problema, ao menos dessa casa aqui, por causa que já está habituado e pela profissão do professor, então a gente fica mais tranquilo, Alguns têm mais esse medo, mas às vezes eu particularmente gosto de colocar, declamar uma poesia, especialmente na abertura ou no final, e aí eu tenho medo, tenho receio, que fica aquela o que a gente faz? Vem e declama mesmo assim. As pessoas podem não gostar, o problema das pessoas. Não vão gostar. Mas isso, na verdade, gostar ou não gostar, é uma perspectiva sempre nossa. E é uma ilusão que a gente coloca. As pessoas podem não gostar da palestra, podem não gostar da nossa fisionomia, podem não gostar da nossa voz, podem não gostar de nós. E isso é natural. Mas algumas coisas a gente coloca um peso maior. O que a gente faz? A gente vai lá, encara e faz mesmo assim. Porque existe até uma questão cerebral que a gente vai, permitindo que sejam feitas sinapses, e essas sinapses naquelas partes que a gente quer exercitar e quer fazer aquilo. E a gente vai tendo mais receio. E aí a gente se pergunta, por que a gente tem aquele medo? Por quê? E aí tem algum de nós. Então, a gente fala